Carta 3. Segunda parte do estudo As pré-condições para participar do arrebatamento. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3, 21. Esse versículo mostra claramente que nem todos vão ser arrebatados, porque somente aqueles que forem considerados vencedores sentar-se-ão com o Senhor no seu trono. Geralmente, esse não é um assunto que levamos tão a sério, porque sempre temos muitos afazeres e assim vamos deixando para amanhã. Imagine-se depois do julgamento, depois do tribunal de Cristo. 1 Coríntios 5, 10. Você poderá ou não ser considerado digno de ter um trono ao lado do trono que o Senhor Jesus conquistou. Imagine o nível de privilégio que isso implica. E não só o privilégio, mas ainda é principalmente a condição de reinar no reino de sacerdotes por toda a eternidade. Isso significa governar com o Senhor todo o universo que Ele criou. É algo inimaginável para nossa mente comum. Poucos estão pensando realmente nesse assunto e se preparando para alcançar esse trono. Parece grande demais para que eu possa alcançar, mas quem fez o desafio foi o Senhor Jesus. E Ele alcançou esse trono como homem e não como Deus. Dessa forma, estamos tratando de algo impossível de ser alcançado por nossa mente, mas é real e alcançável. Eu, José Rodrigues, busco isso por mais de 40 anos. O assunto nas minhas pregações sempre desemboca no arrebatamento da igreja. E recentemente, o Senhor me comissionou para falar e ensinar exclusivamente sobre esse tema. Dessa maneira, você deve entender que há um preço razoável a ser pago para que você possa morar com o Senhor e não ser um vendedor de pipoca no céu. É preciso buscar com muita intensidade e diariamente, porque não vale a pena tomar bomba no vestibular do arrebatamento. Leia 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. A última frase de Paulo fala do seu temor de ser desqualificado. E eu? Paulo alcançou, e se ele alcançou, eu também posso alcançar, porque o desafio é para todos. 2 Timóteo 4, versículos 6 a 8. Vamos então analisar alguns pontos essenciais nessa jornada para o arrebatamento. Primeiro, santificação. Hebreus 12, 14. Segundo, ser parte no corpo de Cristo. Lucas 14, versículos 14 a 24. Terceiro, fruto. João 15, versículos de 1 a 6. 4. Praticar a justiça. Mateus 5, 20. 5. Reserva de azeite. Mateus 25, versículos de 1 a 13. 6. Andar na vontade de Deus. Mateus 7, 21. 7. Amor aos irmãos. 1 João 3, 14. Santificação. Hebreus 12, 14. Santificação é o processo pelo qual eu sou separado por Deus para viver uma vida como Levítico, capítulo 20, versículo 7, ordena: sede santos, porque eu sou santo. Esse processo de separação
não diz que eu preciso estar fora do mundo. Ao contrário, eu devo estar tão próximo dos pecadores que eles, perto de mim, deixarão de pecar e se tornarão crentes como eu. O tabernáculo, a figura mais perfeita do céu que existe na Bíblia, é também a mais perfeita para mostrar esse processo da santificação contínuo e cada vez mais profundo. O texto que escolhi para falar e ensinar sobre o tema está em Hebreus 12, versículo 14b. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Primeiro ponto: o que é santificação? Ou o que é ser santo? Romanos 5, 8 diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Dessa maneira, você pode notar que a Bíblia não nos chama de pecadores. Pecador é aquele que vive pecando. Santo é alguém separado do pecado. João, na sua primeira epístola, nos ensina que, embora estejamos separados como santos, podemos cometer algum pecado. E ele logo fala do remédio para a nossa cura. João, capítulo 1, versículo 9. No conceito de Deus, eu sou santo, separado do pecado, mas posso eventualmente pecar. E nesse caso, aí está o remédio. Ponto 2. É um texto figurado ou não? Se fosse figurado, eu poderia arranjar ou conseguir uma explicação que mais me conviesse, só que não é o caso. Em um texto figurado, a figura apresentada no texto é clara e óbvia. O Senhor Jesus disse certa vez: Eu sou o pão da vida. João 6:48. A palavra pão é claramente uma figura de linguagem, o que não ocorre no texto que estamos examinando. Portanto, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É uma expressão que precisa ser entendida literalmente. Ponto 3. Esse texto significa ver Jesus aqui ou lá no céu? Não há em toda a Bíblia uma doutrina que diz que ninguém vai para o céu sem ver Jesus aqui na terra. O nosso Senhor Jesus aparece para os crentes, mas não todos, e até para não crentes. Logo, não há a possibilidade mínima de que essa doutrina esteja ensinando que eu preciso ver Jesus aqui para alcançar o arrebatamento. Assim, fica evidente que essa doutrina quer dizer o que literalmente está dizendo: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E mais, significa que pessoas irão para o céu e nunca verão Jesus lá. Parece um absurdo e até mesmo uma heresia. Contudo, prefiro ficar com o que está escrito na Bíblia do que criar uma interpretação que facilite as coisas. Nosso Senhor, para alcançar o trono, pagou todo o preço que tinha que pagar como homem. E hoje Ele nos deu plenas condições de alcançar o que Ele mesmo conseguiu, isto é, ter um trono ao lado do Pai. Quarto ponto. O texto de Hebreus 12, 14 se refere à salvação ou não? Não. Esse texto se refere especificamente àqueles que, indo para o céu, poderão contemplar a face do Senhor e conviver com Ele pessoalmente por toda a eternidade. Quinto ponto. Esse texto se refere ao nosso galardão no céu? Examine 1 Coríntios 6, versículos de 10 a 15.
O galardão se refere às obras que nós produzimos como cristãos nascidos de novo no serviço do Senhor. A nossa salvação ocorre após o novo nascimento. A ação do Espírito Santo em nós é para nos transformar em servos. Nessa fase da nossa salvação, o lugar mais alto que eu posso chegar ou alcançar é como servo. Servo recebe pagamento, que é o nosso galardão. Em João 15,15, ao final do seu ministério terreno, o Senhor diz aos seus apóstolos: já vos chamo servos. O Senhor fala isso porque logo eles alcançariam a condição de filhos. João 20:17. Onde pela primeira vez, depois da ressurreição do Senhor, os discípulos são chamados de irmãos. Primeiro eu preciso alcançar a posição de servo, pelo sacerdócio de Levi. Portanto, esse texto de Hebreus 12:14 não se refere ao galardão. Sexto ponto. É necessário santificação para ir para o céu? Não é muito fácil responder a essa pergunta, mas faremos rápidas considerações. A santificação exige tempo, porque ela é um processo que se inicia no dia da minha conversão e nunca termina em toda a minha vida aqui na Terra. Só que algumas pessoas não tiveram essa oportunidade de se santificar. Um dos ladrões na cruz se converteu e foi para o céu. Pessoas têm se convertido momentos antes da morte e vão para o céu. Todos esses não tiveram a oportunidade de se santificar. Então, eu concluo que, quando o Senhor Jesus me salva, Ele me perdoa de todos os meus pecados e me leva para o céu, porque eu criei nele e nasci de novo. Logo, sem a santificação ninguém verá ao Senhor, refere-se àquelas pessoas que tentaram viver um processo de santificação cada vez mais profundo na terra. Após alcançarmos certo grau de santidade, Jesus vem falar comigo pessoalmente? A resposta aqui é um não. Sétimo ponto. Seria possível alguém ir para o céu e não ver Jesus lá? Enfaticamente a resposta é sim. O texto que estamos examinando, de Hebreus 12:14, interpretado literalmente, já nos informa que pessoas irão para o céu sem ver Jesus lá. Mas vamos conferir outro texto que está no Salmo 101, versículo 6a. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Esse texto mostra de maneira explícita e muito clara que quem não for fiel ao que Deus mandou fazer, não vai morar com Jesus lá no céu. Outro texto muito importante e fundamental sobre esse assunto está no Salmo 11, versículo 7. Porque o Senhor é justo. Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos examinar o Salmo 17, versículo 15. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Se você não interpretar a Bíblia literalmente, crer que ela é a pura verdade, crer que ela fala exatamente o que está escrito, você jamais alcançará no céu a condição de contemplar a face de Jesus. Oitavo ponto. Qual o nível de santidade eu preciso alcançar aqui para ver Jesus lá? Essa é a questão mais importante a ser respondida. Essa pergunta me incomodou durante muitos anos, porque ela estabelece um desafio. Por muito tempo, li os textos mais importantes da Bíblia sobre esse assunto e não tinha explicação.
até que um dia o Senhor me conduziu a Efésios 5, versículos 22 a 33. Paulo usa a figura do casamento e da intimidade do casal para explicar e responder a minha pergunta. Nos versos 25, 26 e 27, ele termina dizendo que o trabalho dele é apresentar a noiva a si mesmo, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Aí está a resposta para a nossa pergunta, e ela se encontra na intimidade do casal. No verso 28, assim também os maridos devem viver uma vida de santidade na sua intimidade profunda e crescente. No verso 31 e 32 está a chave para entendermos qual o nível de santificação eu devo alcançar para vê-lo por toda a eternidade. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios 5, 31 e 32. Esse é o nível mais profundo que um casal pode alcançar, e é o que o Senhor está nos ensinando sobre: sem a santidade ninguém verá o Senhor. No verso 32, Paulo fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo. Esse é, portanto, o nível de santificação que eu devo alcançar para ver Jesus na eternidade. É um mistério que só será revelado nas bodas ocorridas depois do arrebatamento. É grande demais para penetrar em nossa mente mortal. Vamos dar um passo a mais, examinando 3 verbos que vão ampliar o nosso entendimento sobre a palavra santificação: deixar, descontaminar, experimentar. Primeiro, o verbo deixar. Deixar está ligado aos nossos sentidos e fala da santificação do corpo. É onde tudo começa. Temos 5 sentidos principais: visão, audição, olfato, tato, paladar. Você via muitas coisas que agora abomina. Ouvia muitas coisas que agora não ouve mais. Experimentava com o paladar algumas coisas que não experimenta mais. Provavelmente você comia ou ingeria mais calorias do que precisava. Você não se preocupava em cuidar e santificar o seu olfato. A árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden tinha perfumes muito variados, e isso contribuiu fortemente para que Eva fosse enganada pela serpente. Quantas coisas você já tocou com a mão e que hoje a santificação não lhe permitirá fazer novamente? Essa é, pois, a primeira fase da santificação. Nesse tempo, você apresenta o seu corpo como sacrifício ao Senhor diariamente. Segundo verbo, descontaminar. A descontaminação se refere à santificação da alma. Portanto, se trata de algo mais profundo. O livro de Levítico, sinótico de Hebreus, é no Velho Testamento o livro que mais nos ensina sobre santificação, juntamente com Tessalonicenses no Novo Testamento. Levítico 18 fala de uniões abomináveis, como por exemplo no verso 22, com homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação. Essas uniões são abomináveis e são portas de entrada para demônios em nossas vidas, mesmo que essa prática tenha acontecido muito antes da conversão. Essa descontaminação muitas vezes se torna grandemente complexa
e difícil de ser realizada. Sou pastor de uma igreja batista e lá damos cursos em uma escola anual chamada Escola de Libertadores, porque descobrimos a absoluta necessidade de sermos libertos de um passado triste e que abriu portas para que hoje demônios atuem na nossa saúde, no nosso casamento, etc. Verbo 3. Experimentar. Em Lucas 5, versículos de 1 a 11, fala de uma pesca extraordinária em que os discípulos tiveram uma experiência da qual nunca poderiam esquecer. Os discípulos haviam pescado a noite toda sem pegar nenhum peixe. Mas o Senhor os ordena lançar suas redes em uma parte mais profunda do mar. Quando fizeram isso, a rede veio cheia de peixes. Pedro, então, no verso 8 diz: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pedro, naquele momento, estava experimentando o quanto o Senhor é santo. Em Levítico 10, Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho perante a face do Senhor e morreram queimados por um incêndio que o Senhor provocou. No verso 3, o Senhor fala para Moisés: Mostrarei minha santidade naqueles que se acheguem a mim. Há momentos em que o Senhor nos revela a sua santidade. Nada nos santifica mais do que estar próximo de Jesus e experimentar a santidade dele. Quando alguém experimenta a santidade de Jesus, sua vida jamais será a mesma. Conhecer a santidade do Senhor é uma experiência que, além de inesquecível, o conduzirá ao perfeito entendimento do que seja o temor de Deus. Muitos falam sobre isso, mas poucos experimentaram. Corpo de Cristo. Lucas 14, versículos 14 a 24. O segundo ponto mais importante que estamos analisando diz respeito à formação. Vamos examinar Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O Verbo se fez carne. João 1,14. Cumpriu plenamente toda a lei, foi vencedor sobre sua própria carne. Após ter sido tentado em tudo, venceu o diabo e venceu o mundo. Tendo então a autorização do Pai para ser o cabeça do corpo, uma cabeça precisa de um corpo. Esse corpo está sendo formado hoje. Mas preste muita atenção. Para que você, como igreja, faça parte desse corpo, precisa seguir o mesmo caminho que ele trilhou. João 14, versículo 6. O nosso Senhor cumpriu toda a lei em meu lugar, porque está escrito: quem cumpre a lei, por ela viverá. Levítico 18, 5. Eu só alcancei a salvação pelo sangue de Jesus, aquele que cumpriu toda a lei. Mas isso não me isenta de ser vencedor sobre o pecado, o diabo e o mundo. Essa é a pré-condição para que eu faça parte do corpo de Cristo na eternidade. O nosso Senhor hoje está no céu, intercedendo por nós. Hebreus 7, versículos 24 e 25. O seu corpo está sendo formado na terra dentro daqueles que nasceram de novo e que hoje fazem parte da igreja. A definição de quem participará ou não do corpo de Cristo na eternidade será feita no arrebatamento. Portanto, o arrebatamento será um momento de juízo no qual o Espírito Santo escolherá os que vão subir e os que vão ficar. Vamos para Mateus 7,14.
Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Em outras palavras, são poucos aqueles que hoje vivem no Santo dos Santos. Salmos 91, 1. Ele é a vida e mora no Santo dos Santos, no terceiro céu. Perceba que a porta é estreita e o caminho é apertado. São poucos, dentre os pertencentes à Igreja, que vão alcançar a condição de se tornarem corpo de Cristo na eternidade. Vamos terminar a análise rápida desse ponto mostrando algo que enche meu coração de temor. Examinemos Efésios 4, versículos de 1 a 6. Há somente um corpo, versículo 4. Há um só Espírito, versículo 4. Um só Senhor, versículo 5. Um só Deus e Pai, versículo 6. Hoje, esse corpo citado está sendo formado pela ação do Espírito Santo em toda a Igreja, em toda a terra e em todos os séculos. Quando Paulo pensou nisso, ele colocou-se de joelhos. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Efésios 3:14. Em Efésios 3:19, ele acrescenta uma frase dizendo: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E no verso 20, ele faz uma declaração ainda mais assombrosa. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. O Senhor agora tem um corpo que será definido no arrebatamento e ninguém mais será acrescentado. Fruto, João 15, versículos de 1 a 6. O terceiro aspecto mais importante que autoriza uma pessoa a ser arrebatada é fazer parte do corpo de Cristo na eternidade. João Batista pregava que o juízo de Deus havia chegado. Quando nosso Senhor cumpriu todo o seu ministério, morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia, ele recebeu a autoridade do Pai para ser juiz. Examine 2 Coríntios 5:10, onde o Pai estabelece o tribunal onde todos serão julgados, o tribunal de Cristo. Todos que alcançarem o trono irão julgar aqueles que não alcançaram a salvação. Esse juízo sobre toda a terra já chegou através do coronavírus. Portanto, o Senhor já disparou o processo final do julgamento deste mundo. A Bíblia é muito enfática ao mostrar que quem não dá fruto é lançado no fogo. João 15. João dedica todo um capítulo do seu evangelho para falar sobre fruto. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Para que você seja arrebatado, precisa passar por todas as fases do processo de Deus para um cristão que nasceu de novo. Você recebe o Espírito Santo quando se converte e ele passa a morar em você. Na segunda fase, você é batizado no Espírito Santo e passa a orar em línguas. A terceira fase é quando você é batizado com fogo. Mateus 3:11. Na quarta fase da sua vida, você começa a produzir obras para Deus. Examine 1 Coríntios 3, versículos de 10 a 15. Na quinta fase, você entra em um processo de relacionamento com o Senhor muito mais profundo e que finalmente o conduzirá ao momento mais grandioso, que é se tornar herdeiro do Pai. Prática da justiça. Mateus 5:20. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais alcançareis o reino dos céus.
O que é justiça? Quais são os padrões da justiça de Deus? Os padrões são tão altos que, para pagar o preço, foi necessário que o Filho viesse e cumprisse toda a justiça exigida pelo Pai, tornando-se ele, Cristo Jesus, a nossa justiça. 1 Coríntios 1, 30. Praticar a justiça significa dar a cada um aquilo que for sua necessidade, desde que esteja ao seu alcance fazer. Justiça é a terceira coluna do caráter de Jesus. Vou dar um exemplo. Um dia eu estava no aeroporto de Cuiabá, na praça de alimentação, quando chegou um senhor com um semblante muito descaído, dizendo que tinha trazido seu filho do interior para tratamento médico, mas a criança havia falecido. Ele também contou que todo o seu dinheiro havia acabado e que ele e sua esposa precisavam ir para o interior. O que ele havia conseguido com a prefeitura não havia sido suficiente para voltar para casa. Claramente não era um pedinte de esmola e eu via no rosto daquele homem que ele não mentia. Eu tinha o dinheiro suficiente para ajudá-lo e no momento o Senhor me deu a oportunidade de atender a necessidade daquele homem. Isso é praticar a justiça. Mas não é só isso. Veja Isaías 50, versículo 4, onde o Senhor diz através do profeta: ninguém há que clame pela justiça, ninguém há que compareça em juízo pela verdade. Cito aqui apenas alguns aspectos sobre a justiça. Muitos livros já foram escritos sobre essa palavra. Eu mesmo já escrevi um livro chamado Justiça Estabelecida, Graça Manifesta, que brevemente será publicado também em inglês. Reserva de azeite. Mateus 25, versículos de 1 a 13. A palavra das 10 virgens nos ensina de forma muito explícita e clara sobre quem vai e quem não vai ser arrebatado e participar das bodas. As 5 virgens nécias ou loucas esperavam ansiosamente a volta do Senhor e estavam preparadas, segundo pensavam, para o casamento com ele. Mas quando ele veio, elas descobriram que lhes faltava apenas uma coisa, e por causa disso não puderam entrar para as bodas. Apocalipse 5, 8 nos ensina que cada um de nós tem taças lá no céu, onde nossas orações estão sendo depositadas. Qual o propósito desse depósito de azeite lá em cima? Lendo Apocalipse 5:9, vamos entender que o nosso Senhor conquistou pelo seu sangue para Deus os que procedem de todo povo, língua e nação da terra. O Senhor Jesus é o nosso exemplo para tudo, inclusive como homem de oração que ele era. João 6:15. Como homem, ele alcançou a sua herança através da oração e pelo Evangelho eterno. Eu tenho pensado e meditado muito em 1 Tessalonicenses 5:17, onde Paulo diz: orai sem cessar. Nada será mais importante para alcançar o arrebatamento do que ter uma vida de oração. Você não alcançará o arrebatamento sem que as suas taças lá em cima estejam cheias de incenso. Desista da possibilidade de ser arrebatado se você não é um homem ou uma mulher de oração. Efésios 6:18 diz: orando em todo tempo. A oração em línguas é um extraordinário presente de Deus para nós. Um extraordinário recurso da oração para que possamos encher nossas taças. Quando você ora em línguas, sua oração é depositada nessas taças e enviada por Deus, através de anjos, a salvação em algum lugar do mundo onde haja alguém com o temor de Deus no coração. Orar em línguas tem o poder de salvar vidas até nos confins da terra. Evangelho eterno.
Andar na vontade de Deus. Mateus 7, 21. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Uma pessoa poderá ir para o céu sem fazer a vontade de Deus? O reino dos céus é um reino cujos súditos que fizeram a vontade de Deus foram arrebatados e então receberam a autoridade para reinar. Examine Hebreus 5, 9, onde no final do versículo diz: tornou-se autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Portanto, a obediência àquilo que o Senhor mandou fazer determina se a pessoa será arrebatada ou não. Só que o texto fala de salvação e não em arrebatamento. Contudo, se analisarmos o contexto de todo o livro de Hebreus, vamos perceber que livro nos conduz ao Santo dos Santos, ao sacerdócio de Melquisedeque, e não se preocupa precisamente com a doutrina da salvação. De qualquer forma, fica aqui essa colocação para o seu juízo. Na dúvida, procure obedecer tudo o que o Senhor mandou fazer e saia da faixa de risco. O apóstolo Paulo ensina em Romanos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Isso nos dá uma ideia que progressivamente vamos caminhando na vontade de Deus. No átrio, 30%, no lugar santo, 60%, e no Santo dos Santos é onde podemos alcançar 100%. É nesse nível do cumprimento da vontade de Deus que alguém poderá alcançar o arrebatamento. Sabemos que isso é possível porque milhões de pessoas no último século alcançaram. Amor aos irmãos. 1 João 3,14. A Bíblia diz que Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4:8. A característica mais evidente que me informa se uma pessoa poderá ou não ser arrebatada é o quanto do amor de Deus está depositado no seu coração. É o quanto ela tem a disposição de dar. E aqui não estou falando apenas de dar dinheiro ou bens. Estou falando em dar a própria vida. Voltemos para João 3,14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Penso que não preciso dizer mais nada sobre esse assunto, porque para mim esse versículo é absolutamente claro. A decisão é sua. O amor está acima de tudo, acima dos dons, acima do conhecimento. O amor é o caminho sobremodo excelente que Paulo cita. 1 Coríntios 12, 31. Em 1 Coríntios 13, está a descrição das 16 características mais importantes do amor. O amor não toca a trombeta. O amor não precisa de holofote. O amor não se preocupa com números. Amar é uma decisão antes de se tornar um sentimento. O amor diz você primeiro. O amor reconhece a qualidade e não os defeitos das pessoas. Quem ama é capaz de se dedicar intensamente por alguém, sem pensar em nenhuma recompensa. É no exercício do amor que fazemos parte da natureza divina. O amor precisa governar os dons. Quem ama verdadeiramente é porque está cheio do Espírito. Viver para alcançar o arrebatamento é exercitar amor todos os dias. Você tem coragem de falar mal de quem você ama muito? Quem ama, ama e nunca deixa de amar. Amor é aceitação, é tolerância. O amor não governa sobre as pessoas. O amor veio para servir. Amor é dedicação à verdade. Todos nós precisamos de um batismo de amor que nos capacitará a dar cada vez mais, a servir cada vez mais, a morrer cada vez mais. Quando ele me chamou, eu não era nada, apenas pó. João 1,42. Depois, ele fez de mim um servo. João 15,15. A seguir, me colocou na condição de ser seu amigo. João 15,15. Finalmente, ele continuou me elevando e fez de mim seu irmão.
Romanos 8, versículos 16 e 17. Só o amor pode fazer isso. Você não está preparado para subir, também não está preparado para ficar. José Rodrigues.